Olá, eu sei que eu não apareço muito aqui, eu sei que é estranho ser esse tipo de vídeo, mas enfim. Hoje é dia 19 de março de 2025 e eu tava estudando aleatoriamente, agora de noite, coisa da faculdade, concurso público, e eu gosto de ficar ouvindo música no YouTube ou no Spotify, enfim, eu tava no YouTube e eu tava scrollando o vídeo, né, porque eu sou péssima em ficar estudando sozinha, então eu acabo me distraindo muito fácil. E aí eu encontrei um vídeo de um velho conhecido, vamos dizer assim, na home. E era um podcast também. Ele sempre fez alguns podcasts. E eu fiquei ouvindo enquanto estudava. Deixei um som no baixo e a velocidade em 2 vezes. E, bom, ele falou algumas coisas. Ele falou quase sobre mim, mas tudo bem, eu não me importo muito. Mas, bom, eu sempre quis fazer um podcast, então isso me ajudou um pouco a querer fazer isso. E eu queria falar sobre as pessoas que já passaram pela minha vida, né? Por causa dele, né, inclusive. Porque eu acho que todas as pessoas que passaram na minha vida têm uma grande importância, tipo, moldaram pra caralho, tá ligado? A minha personalidade e tudo, tá ligado? Eu fiz uma listinha de pessoas que eu acho que são necessárias serem citadas e que moldaram minha personalidade de caralho a 4. Eu espero que esse vídeo não tenha 1 hora, mas enfim, outra motivação de eu querer fazer esse podcast é que eu tô de TPM, então eu tô com muito tédio. Então, sei lá, eu só realmente queria dar importância para pessoas que passaram na minha vida. E eu acho que cada uma pessoa que passou na minha vida tem que ter um certo reconhecimento. E, sei lá, acho que é isso. Eu vou falar sobre amigos, no caso, não vou falar sobre minha família, porque, tipo, eventualmente minha família tinha que passar pela minha vida, então é meio inevitável minha família não ter sido importante, né, na minha vida, então eu só vou falar com pessoas que não têm um ciclo familiar comigo, que são pessoas que têm outro tipo de família, né, que só se encontraram comigo por decorrer da vida. Bom, eu acho que eu vou começar por ordem cronológica. Provavelmente eu vou esquecer várias pessoas do meio do caminho, ou falar de algumas outras pessoas do meio do caminho, porque, sim, né? Bom, a primeira pessoa que eu gostaria de falar é do Andrei, né? Espero que ele não fique puta, espero que ele nunca ouça isso. Mas o Andrei é meu amigo de infância. Eu conheci ele supostamente no jardim de infância. A gente tinha, tipo, sei lá, uns 3, 4 anos no CA, né? Como chamam aqui no Rio, ou coisa do tipo. Tipo, a gente se conheceu lá e a gente estudou lá pela primeira vez. E depois a gente estudou em outra escola, aqui no meu bairro. E acho que a gente estudou nessa outra escola sei lá, do primeiro até o 4º ano, por aí, na mesma sala. Lá a gente, tipo, a gente se conheceu mais, no caso. Eu era mais amiga, ironicamente, do primo dele. Mas, tipo, ele é, tipo, muito amiga mesmo do primo dele. Tanto que, tipo, teve até um aniversário que eu dei um presente pra ele. E no mês seguinte, que era meu aniversário, a mãe dele deu um presente pra mim também, tá ligado? De tão amiga que eu era do primo dele. Nesse fundamental, né? Do primeiro ao 5º, 4º ano por aí. E tinha várias histórias da hora entre a gente na época que a gente estudava nessa escola. Tipo, ele quebrou o braço e ele é canhoto. Então, foi o braço canhoto que ele quebrou, que eu me lembre. E aí ele tava tentando usar o braço direito, né, pra escrever, né, o braço de destro. E, tipo, ele não escrevia direito, tá ligado? Era tipo, porra, como assim? Pelo menos você quebrou o braço aqui que não é de escrever. Ah, mas esse é meu braço de escrever, tá ligado? Enfim, foi coisas bobas, tá ligado, da época. Mas a gente não era tão amigo na época, tipo, eu queria escrever no gesso dele, ele não deixava, acho que não deixou ninguém escrever. E aí, depois disso, a gente foi pra outra escola, que acho que a nossa escola nessa não ia até, tipo,
até o 9º ano, e a gente teve que trocar. Aí a gente foi pra uma outra escola, onde que... Nessa outra escola é meio tenso, não tenso de falar, mas é meio complicado, porque eu estudei uma parte de tarde, depois fui pra de manhã, então... Eu lembro que na parte da tarde, quando eu estudava, eu acho que eu não estudava com ele. Eu acho que foi, tipo, por volta do 4º, 5º ano eu não estudava com ele. E aí, acho que quando eu fui pro 6º ano, 7º, aí a gente voltou a estudar junto. A gente se lembrava de quem era a gente, a gente tipo, acho que reconhecia quem era um ou outro, porque eu esqueci outro fato, né, que também a gente fazia um curso que tinha que grátis no bairro, que era de teatro e tinha Muay Thai, essas coisas. Então a gente meio que se esbarrava durante o bairro, nossas mães conheciam. Então, tipo, foi uma pessoa que sempre esteve na minha vida, sempre me ajudou. E, enfim, continua a cronologia da nossa amizade. Foi por volta do 7º ano, né, que a gente começou a virar um pouco mais amigos, 7º, 8º e 9º. Principalmente o 8º e 9º, que realmente virou extremamente mais amigo, que teve até rolou um caso de ele gostar de mim e ele chegar em mim e falar, tipo assim, eu gosto de você. Só que eu era tão amiga dele, eu sempre vi ele como, pô, um irmão mais novo e etc. Que foi tipo assim, beleza, eu também gosto de você. Só que uma forma de amigo, tá ligado? Mas ele entendeu. Por sorte, ele entendeu. Graças a Deus não foi um dos outros psicopatas que passaram pela minha vida. Mas, enfim. No 9º ano a gente virou bem mais amigo. A partir do 5º ano. Quando eu tinha 15 anos, né? No caso, eu tinha 15 anos. A gente virou bem mais amigo. Tipo, fiquei bem feliz com a amizade, porque meio que eu só tinha minha prima como amiga no fundamental. E o amigo dela também é meu amigo e tal, mas nem tanto. Mas ele era realmente meu amigo, tá ligado? Eu sempre colava aqui em casa pra gente, tipo, beber e tal, jogar. Então, foi bem da hora. Então, quando terminou o ensino fundamental, né, o 9º ano, e a gente escolheu as escolas pra ir pro ensino médio, foi, tipo, pô, troll, tá ligado? A gente foi pra um bairro, não um bairro, né, acho que uma cidade vizinha daqui do nosso bairro, né, Seropédica. E a gente ia pro mesmo caminho, né, no caso, pegava o mesmo ônibus, só que em escolas diferentes. E no primeiro ano foi, né, eu estudei em 2019, então eu só estudei em 2019, 20 não tive, e 21 eu só tive o final. Mas 2019 foi um ano muito pica pra estudar, no caso. A gente pegava o mesmo ônibus, a gente teve até um dia que eu pedi pra ele brotar na minha escola, que eu acho que ele não tinha a primeira aula ou algo do tipo. E aí ele foi até a minha escola, entrou na minha sala, tipo, se escondeu fingindo que ia ser um aluno novo, só que aí ele conseguiu sair e tal. Foi um dia tipo, mó aleatório, mó zoeiro. E é isso, né, do primeiro ano do ensino médio. Foi bem da hora. E aí, segundo ano, foi a pandemia, mas continuava se falando, continuava frequentando na casa um do outro, etc. Bebendo e tal. Ele sempre foi um apoio muito, muito bom, ele sempre foi um amigo que sempre me ajudou. Né? No primeiro ano eu tive alguns casos de... Eu não diria perseguição, eu diria um amor frustrado que eu não sabia corresponder o suficiente a essa pessoa. E acabou virando algo grande demais ao ponto de eu ter medo de ir pra escola. Tanto que eu tive que trocar de escola, mas... Enfim, ao decorrer da minha vida eu percebi que eu era uma pessoa que eu não compreendia o suficiente. E também tinha outra pessoa, mas não é o caso. Mas enfim, após o segundo ano, né, do ensino médio, pandemia, a gente continuava se falando, não tanto quanto antes. E foi um ano meio complicado, mas a gente sempre se falava quando dava. E aí depois no terceiro ano, mesma coisa também. A gente sempre se falava quando dava e tal. E aí quando a gente terminou o ensino médio, quando foi por volta de meados de 2022, nossa amizade simplesmente estourou, a gente virou extremamente mais amigo. Eu tinha começado a morar sozinha, etc. Então, tipo, ele tinha a chave da minha casa, ele sempre ia lá, a gente fazia festa, caralho, a quatro. Foi uma pessoa que realmente, tipo, me ajudou a entender que
Amigos da infância realmente são amigos da infância. Uma amizade entre homem e mulher existe, que eu posso me sentir protegida por outro homem sem ser meu pai ou meu namorado. E ele é uma pessoa muito importante pra mim, mudou muitas coisas da minha vida. Eu agradeço muito por ele ter passado pela minha vida sem ser uma pessoa da minha família, né? Que a gente não tem nenhum por cento de sobrenome parecido. Mas, enfim, passando pelo Andrei, é isso. A outra pessoa que eu queria agradecer, mas meio que eu não tenho contato hoje em dia tanto. Eu acho que eu não tenho no WhatsApp, eu falo com Elu. Não falo, né, no caso, mas passo alguns stories, né, dessa pessoa. Que é o E. Meio complicado o que aconteceu recentemente com essa pessoa. Não que aconteceu, né? Que bom se ele e ela está feliz. Mas o nick dessa pessoa é Dr. KS. Eu não me recordo qual o nome dessa pessoa, mas foi um dos meus primeiros amigos virtuais. Acho que jogava bastante Dead by Daylight. Foi uma amizade bem legal, uma amizade que eu mantive o número até hoje, sempre como eu tô nos meus vídeos. Eu não tenho tanto o que falar, mas é uma pessoa que eu agradeço muito por ainda estar, né, aqui na minha vida, né, no meu WhatsApp, etc. Que eu fico muito feliz por ter se assumido uma pessoa LGBT também. E, bom, é isso. Eu coloquei na lista porque realmente não é uma pessoa que tem que se deixar passar, foi uma pessoa bem importante. E, bom, meu segundo amigo virtual, que foi bem importante na minha vida, é o Lemertz, Bruno Lemertz. Eu acho que talvez ele veja isso, provavelmente não. Espero que não, espero que ninguém dessa lista veja. Mas ele foi o amigo virtual. Eu conheci ele em meados de 2014, provavelmente. Foi também jogando Dead by Daylight. Mas essa amizade se aprofundou bem mais, bem... A gente jogava outros jogos, né? Foi uma amizade que, tipo, durou por anos, ainda dura um pouco, né? A gente raramente se fala, mas a gente tem um apreço, né? Um apego, né? Um pelo outro ainda. Uma evolução pessoal um do outro que a gente acompanha. Mas eu não sei, tipo, nossa amizade passou por vários atos, né? Várias fases. A gente jogava muito quando tava na puberdade, né? Entre os 13 e 15 anos. E aí, né, aconteceram umas coisas comigo que acabaram, né, parando um pouco essa amizade, né, amortecendo, sei lá. Mas foi uma amizade, né, de picos de sentimentos um pelo outro, mas que não foram aflorados, né, que bom. Barulho do zap essas horas. Mas foi um dos únicos amigos virtuais que eu conheci pessoalmente. Que acho que eu nunca falei isso pra ele, mas ter conhecido ele pessoalmente foi semelhante a conhecer uma pessoa famosa que você admira e você descobre que essa pessoa é babaca. Foi quase isso o caso, né? Não totalmente que eu descobri que ele era babaca, mas mais do algo do tipo, eu gostaria de não ter conhecido ele naquela hora, naquele momento, né? Quando a gente se conheceu, no caso, a gente passou um mês junto, né? Numa casa onde eu morava, numa época bizarra da minha vida. Mas a gente passou um mês junto, eu descobri que realmente se relacionar com ele amorosamente nunca seria uma possibilidade. E a amizade dele foi da hora, mesmo com uma outra pessoa me incomodando esse tipo de amizade, mas foi bom o tempo que durou, que nossa amizade era mais forte. Atualmente a gente admira uma caminhada um do outro, mas eu tenho muito apreço por ele também, né? Porque ele conhecia o meu gato falecido, né? Que era um dos meus amores da minha vida, o Kiano. Mas é uma pessoa que eu agradeço muito ter passado pela minha vida. Eu pretendo, né, tentar reatar essa amizade, porque é muito importante. Eu gostaria muito de ir pra Foz do Iguaçu, mas, bom, é a vida. E pulando agora pra outra pessoa, uma pessoa presente agora, né? Não presente, mas pessoalmente, né? Foi o Jorge Lucas, grande Jorge Lucas, diretor de cinema.
Mas Jorge Lucas vulgo Nazi, né? O grande branco parecido, com a cara idêntica ao Eminem. Eu conheci no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. A gente era da mesma sala. A primeira vez que eu vi esse desgraçado, eu tive, infelizmente, uma atração por ele, porque acho que ele chegou de skate na escola ou algo do tipo. E a aparência dele é ridiculamente parecida com o Eminem, tipo, cabelo raspado, cabeçudo, olho verde. E graças a Deus isso não se prolongou tanto, porque de aparência só era isso que ele tinha, porque o resto, nada. Ele não tinha uma habilidade de rap ou coisa do tipo, mas foi bom, foi bom. A gente saía pra shopping, etc. Tipo, a gente sempre fugia da escola. E infelizmente ele foi parte da minha história que acabou com a minha vida, vamos dizer assim, por 3 anos. Porque ele me chamou pro bairro dele, né, um certo dia, pra conhecer o pessoal do bairro dele, né, os amigos dele. E acarretou de conhecer outra pessoa desgraçada na minha vida. Eu vou falar logo em seguida. Mas enfim, a amizade com o Nazi, né, o Jorge Lucas, foi muito boa. Ainda é muito boa, mesmo que a gente não se fale tanto, a gente sempre tenta se reencontrar. Mas sem ser essa pessoa envolvida que destruiu a minha vida, foi muito bom. Às vezes que a gente saía, a gente foi pra cachoeira junto, a gente foi pra alguns lugares juntos, sempre foi bem da hora a nossa amizade. E em evolução pessoal, tipo, eu não diria que conhecer ele muda meu caráter ou algo do tipo. Mudou algumas coisas que eu fiz na vida, mas eu agradeço muito por ele ter entrado na minha vida, mesmo tendo... Não é culpa dele, obviamente, né? Ter acontecido tal coisa, mas eu fico muito feliz por ter essa amizade até hoje. De ser uma pessoa que eu sempre falo pros outros, tipo, eu conheço tal pessoa, isso, aquilo. Mas eu fico muito feliz por conhecer ele ainda. E, bom, obviamente eu vou ter que falar sobre essa pessoa, né? Eu não vou citar nomes, essa pessoa não merece ter o nome citado. E, obviamente, eu tenho que colocar essa pessoa na lista, não por ter sido bom ter passado pela minha vida, mas por ter moldado a minha personalidade e ter me feito gastar muito dinheiro em terapia e muitas outras coisas. Mas eu falo que essa pessoa foi boa por ter passado pela minha vida, por ter me ensinado a criar maturidade, né? Eu pretendo falar abertamente sobre essa pessoa quando eu fizer 23 anos, porque acho que vai ser uma idade decente de falar sobre essa pessoa, porque vai ser a mesma idade que essa pessoa tinha quando eu conheci ela com 15 anos, né? A bela diferença de idade. Mas enfim, eu só digo que essa pessoa foi necessária ter passado pela minha vida porque me moldou a ter caráter, de não valer a pena trair ou ser poligâmica ou caralho a quatro. E me ajudou várias coisas sobre entender sobre computador, música e etc. De certa forma, essa pessoa moldou metade da minha personalidade que eu já tinha antes, só meio que aumentou, né? Mas, obviamente, destruiu mais a minha mente do que qualquer outra coisa. Mas eu agradeço, mais ou menos, essa pessoa por ter passado a minha vida. Acho que foi necessário. Graças a Deus foi só 3 anos, tá ligado? Se fosse mais, acho que já teria me matado. Mas é isso. Eu prefiro não me prolongar muito nisso, porque não é necessário. E toda hora tem um som novo no meu computador. Tá que pariu, do nada, Steam. Caralho, karma. Enfim, prolongando, prosseguindo, tanto faz. Outra pessoa que estava nesse mesmo período da outra pessoa infernal, mas essa é digna de ter o nome citado, mesmo que não cite o meu nos seus podcasts, é o Breno Mizuki. A gente também se conheceu no ensino médio, junto com o Nazi, né? Jorge Lucas. Ele era de outra turma, ele era um ano mais velho, no caso. Ele era do segundo ano, eu era do primeiro. Não sei, sinceramente, eu não sei explicar exatamente como eu conheci ele, porque
Ele me conhecia desde o primeiro dia, né? Não me conhecia, mas me viu desde o primeiro dia de aula. E ele pediu pra uma amiga dele, né, falar sobre ele pra mim, pra pegar meu número e caralho é quatro, né? Eu sempre fui uma pessoa bem de boa, eu não queria ficar com outras pessoas no ensino médio nem nada, então eu só queria, tipo, curtir o ensino médio. E aí apareceu ele, né, o Breno. E por um certo momento eu realmente eu gostava da presença dele, eu gostava do jeito que ele me stalkeava ou coisa do tipo. Não stalkeava em si, mas do jeito que ele tinha um grande. Uma grande adoração por mim. Eu não sei descrever o que ele tinha por mim e etc. Mas é uma pessoa que me entendia bastante. Eu entendia ele o suficiente. A gente tinha passado por coisas semelhantes e. Yeah. Mas. Quanto mais eu conhecia ele, mais eu entendia que a gente compartilhava do mesmo problema, que era ser impulsivo, depressivo e tudo que termina com ivo demais. E seria um relacionamento de amizade ou romântico muito tóxico e qualquer coisa do tipo. Mesmo que no momento eu estivesse me relacionando com outra pessoa que era 1000 vezes pior. Mas eu sabia que eu sentia que só o tempo que a gente ficava junto na escola ou coisa do tipo já parecia que aquilo ia ser uma bomba, ia ser Chernobyl puro. Mas é uma pessoa que eu sempre admirei muito. Todos os vídeos dele eu sempre tento acompanhar um pouco, porque eu sempre gosto de saber se ele tá bem ou não. É uma pessoa que eu acho que destruiria muito o meu psicológico se eu soubesse que morreu, né, enfim, suicídio, etc. Porque era uma coisa que a gente compartilhava muito na adolescência, né? Ambos se automutilavam, etc. Então, é o que eu entendia ele. E o suicídio sempre esteve numa grande parte da minha vida, então saber que alguém próximo de mim fez isso, acho que acabaria bastante com o meu psicológico. Mas, bom, até o momento isso não aconteceu, eu espero que não aconteça. Eu espero que ele fique bem. Infelizmente, eu sinto que também, mesmo tendo se passado 5 anos, né, passado 5 anos, ainda é uma pessoa que não dá pra gente ser amigo, mesmo que eu admire muito ele. Mas, bom, a gente, enfim, em 2019, né, que a gente se conheceu. E aí ficou meio complicado, a gente tentar se falar, isso, aquilo, porque eu já entendia como que poderia ser o nosso relacionamento. E ao decorrer dos anos eu tentei voltar a falar com ele e tal. A gente tentou se reencontrar pelo bairro, né? Depois de eu ter terminado meu relacionamento com aquilo. E a gente tentou, né? Eu tentei bastante, né? A gente saiu ir pra um lago aqui, né? Um rio, foi shopping, né? No caso, eu aceitei ver um filme que eu já tinha visto por ser um filme bom e porque eu tentei ser amiga dele de uma forma não sexual, mas é complicado. E não é nem arrogância minha, mas eu acho que eu sou uma pessoa interessante demais e acaba sendo meio difícil as pessoas não gostarem de mim de uma forma sexual. Não, sexual acho que é uma palavra muito fodida, né? Mas amorosa no caso. Mas, enfim. Ele é uma pessoa que eu admiro muito. Eu agradeço muito por ter conhecido ele. Inclusive, eu estou fazendo esse podcast, de certa forma, uma motivação por causa dele, né? Eu acho que eu também gostaria de sempre estar fazendo um podcast, tentando falar o que está passando pela minha vida e tal, né? Bom, eu quero ser diretora, né, de filmes ainda. Eu quero roteirizar e dirigir meus filmes e blá, blá, blá. Então é bom eu botar minhas ideias a rodo aí e etc, tá ligado? Mas, enfim, é complicado. Mas, enfim, continuando, outras duas pessoas que eu vou falar sobre vão ser bem breves, mas é porque sempre quando eu olho a lista eu penso, caralho, só tem homem, porra, só tenho amizade com homem, sério. Mas é a Heloísa e a Ingrid,
A Heloísa, porra, eu conheço ela também desde o fundamental. A gente, tipo, Heloísa e Andrei são pessoas que eu conheci nova, né? A Heloísa, no caso, acho que eu conheci ela com uns 11 anos, por aí. Eu conheci ela, tipo, no sexto ano, né? Provavelmente no sexto ano, quando eu fui estudar de manhã. Mesmo bairro e tal. É, eu sempre admirei um pouco ela, porque ela também é uma filha única, né? E eu sempre tenho um grande carinho por pessoas que são filhos únicos, porque eu acho que eles entendem um pouco o que eu passo, mesmo que eu acho que ela não entenda tanto. Mas eu sempre acompanho bastante ela. A gente teve vários momentos que a gente ficou junta, né? Porque a gente estudou o fundamental inteiro e o ensino médio inteiro. Não inteiro, mas pelo menos o primeiro ano, né? Tipo, Andrei, Nazi e Heloísa estavam bem presentes nesses tempos, né? De ensino médio. E eu fui na festa de 15 anos dela, foi muito da hora. E ela veio também na minha festa de 20 anos, que foi a melhor festa que eu tive. E eu agradeço muito por ter conseguido tirar foto com ela e tudo. Tipo, uma pessoa que eu tenho um apreço. Um apreço, não sei se a palavra tá certa, né? Mas, porra, tô estudando à toa. Mas, enfim, eu tenho uma grande admiração por ela, né? Pela Heloísa. Ela tá fazendo veterinária, né? Medicina veterinária, um bagulho muito foda. Ela sempre foi incrível com animais. E sempre me ajuda, né? Eu até perguntei um rolê esses dias pra ela. E ela respondeu super tranquila, tá ligado? Tipo, ela é muito foda, muito foda. Agradeço muito pela amizade dela. E a Ingrid também eu coloquei junto, porque também foi uma pessoa que eu passei o ensino médio, mesmo atualmente a gente não falando nada uma com a outra, só no máximo vendo coisas no Instagram uma da outra, mas foi uma pessoa também não semelhante a Heloísa, claro, eu só conheci a Ingrid no ensino médio, mas foi aquela outra amizade feminina que esteve comigo. E foi bom, foi bom. Eu não tenho tantas coisas pra falar sobre a Ingrid, porque era mais a segunda amiga, assim, sabe? Mas foi muito importante pro meu ensino médio. Sim, a Ingrid, Heloísa e o Nazi, acho que eu não sei como seria meu ensino médio, mas eu fico bem feliz com a amizade deles. E prosseguindo, irei voltar para mais um amigo virtual, que é Pedro Borges. Eu coloquei aqui no meu bloco de notas como O Salvador, porque eu falo pra todo mundo o como Pedro salvou a minha vida e salva até hoje, sei lá. Atualmente a gente não tá se falando tanto, tipo assim, sim, a gente se fala tanto, mas não o suficiente, porque o desgraçado estava sem PC. Mas o Pedro, eu conheci ele em meados de 2020, na pandemia, enquanto eu morava em outra cidade com outra pessoa. Não quero me aprofundar sobre isso nesse podcast, talvez nunca. Mas enfim, eu conheci ele em 2020, quando eu morava em Sorocaba. E foi um momento bem merda que eu conheci ele, numa situação bem merda também. Eu tava jogando Dead by Daylight, eu joguei muito Dead by Daylight. Enfim, tinha saído a DLC de Resident Evil e tinha o Nemesis, que eu tava querendo jogar contra ele, né? Eu fui jogar a beta, né, do DLC, que é aberto, né, pro pessoal pra ver como é que tá o jogo. Acho que eu tô jogando de Leon, né, Neil. Como que é o nome do cabo? Enfim, é o Leon. É, eu tô jogando de Leon. Ou Leon ou a Jill. Acho que era de Jill que eu tava jogando. Enfim, meu PC era uma merda na época, lagava pra caralho, eu sempre fui péssima em Dead by Daylight. E ele tava de Nemesis, né, o Killer. E, bom, foi o jeito mais aleatório possível, ele matou os 3 caras, né, da partida e me deixou sair, tá ligado? E eu sempre agradecia os Killers quando faziam isso no final da partida. E eu não lembro se o nick dele era interessante ou algo do tipo, só lembro que eu mandei solicitação pra ele e ele aceitou, tá ligado? Tipo, eu mandei, vai jogar mais ou coisa do tipo. Eu não me recordo exatamente como é que foi, mas foi exatamente isso, né, que ocorreu da partida. E depois disso a gente jogava com muita frequência. E naquele, naquele tempo era uma amizade incrível. Acho que a gente se falava pelo menos todo dia. E foi o meu salvador na época. Foi o meu porto seguro pra caralho na época.
porque eu já tava fodida da cabeça, eu não sei, eu não lembro ao certo, mas acho que eu já tinha começado a trabalhar lá. E infelizmente na época ele se sentia meio oprimido por causa disso, porque eu sou 1 ano, 2 anos mais nova que ele, e eu tinha 17 anos na época, no caso. E eu tava trabalhando e tal, estudando, né, ensino médio, tava no 3º ano. E eu tava estudando, etc. E ele não. Acho que já tinha acabado a escola ou algo do tipo. E eu sempre tentava falar que, tipo assim, tudo bem, a gente tá numa pandemia, tudo tem seu tempo, e etc. Ele foi uma pessoa que, porra, me ajudou pra caralho nessa época. E sempre jogava comigo, tipo assim, pô, a gente sempre tentava jogar de tudo e tudo, tudo. E ele sempre tentava me salvar sobre o meu relacionamento, né, com aquela pessoa. E, enfim, eu tentava, né, na época, mas o meu medo da solidão era maior. E, enfim, dependência emocional e etc. Mas teve um período nesse tempo, acho que eu morava em Sorocaba, acho que foi em 2021, começo de 2021, por aí, que ele simplesmente não aguentou mais eu tá passando por aquilo e simplesmente se afastou de mim. Foi o período que eu acho que eu fiquei mais destruída mentalmente, porque eu não tinha mais ninguém. E acho que ele ficou afastado de mim pelo menos uns 6 meses ou algo do tipo. Foi. Ele ter se afastado de mim foi um puta ultimato pra mim, porque eu não tinha mais ninguém, tá ligado? Eu estava extremamente sozinha. Então, eu simplesmente enlouqueci. Acho que o Lemertz na época já tinha ido embora ou algo do tipo. E eu falei, mano, eu não vou fazer 18 anos nessa cidade. Eu não quero mais ficar um mês nessa cidade com essa pessoa e etc. Eu não tenho mais nada, nada. Então eu resolvi, eu consegui voltar pro Rio de Janeiro. Meus pais me aceitaram em casa, tipo, tudo tranquilo, foi o mais rápido possível. E passou ainda uns meses que o Pedro não tinha voltado a falar comigo. E aí, do nada, eu acho que foi em dezembro de 2021, ele mandou mensagem, do nada. E eu falei, mano, porra, tu sumiu do nada. Quero pelo menos uns 70 pila na minha conta, tá ligado? E ele mandou, tá ligado? Como um pedido de desculpas, porque ele tava trabalhando e tal, daí precisava desse tempo, né, pra repensar da vida, etc. E realmente me deu dinheiro. E aquilo foi uma puta ajuda de, tipo assim, mano, eu não tô sozinha, tá ligado? Eu ainda estava com aquela pessoa. E quando iniciou o ano de 2022, eu ainda tava com essa pessoa por uns 6 meses ainda naquele ano. Mas o Pedro insistiu em continuar sendo meu amigo, mesmo sabendo como eu estava fodida, ou como era agoniante me ver tentar jogar comigo e saber o quão eu estava prisioneira de algo que eu não queria. Mas ele se manteve persistente ainda na nossa amizade, até o ponto que eu entendi que eu nunca ia estar sozinha, tá ligado? E, enfim, aconteceu um momento onde que eu surtei com aquela pessoa e o Pedro esteve lá, 100% pra mim, sabendo que não importasse o que acontecia, ele ia estar ali, ele ia estar ali, sabe? E foi isso. Eu consegui terminar com aquela pessoa e o Pedro me apoiou 100%, nunca esteve tão feliz por mim e tudo que ele falava sobre eu ser independente, eu conseguir sair disso, sabe, eu ser uma pessoa individual, me ajudou pra caralho. E, porra, sem o Pedro, acho que eu nem estaria viva atualmente, sinceramente, porque sem as coisas que ele falava pra mim, sem ele ser meu psicólogo, eu acho que eu não estaria aqui hoje em dia. Mas, enfim, eu tenho um milhão de coisas pra falar sobre o Pedro, mas
enfim, a nossa amizade permanece até hoje, eu agradeço muito. Espero futuramente eu jogar mais com ele. Mas é isso. Bom, a segunda pessoa, segunda não, não, a signalista aqui. Eu coloquei a Duda, Maria Eduarda, uma pessoa que eu conheci no terceiro ano do ensino médio, quando voltou ao presencial, que foi uma, uma ficante minha, que era mais amiga do que ficante, né? Mas ela me ajudou bastante também a terminar, né, com tal pessoa. No caso, no terceiro ano, ela, tipo, ela queria sair comigo e tal, mas era tipo, vamos no shopping. Claro, mas eu tenho que levar tal pessoa, porque aparentemente eu não podia ir sozinha com outra pessoa, então era complicado. Então, enfim, foi uma mina que me ajudou também bastante a pensar, tipo assim, cara, isso daí não tá certo, tá ligado? E, enfim, quando o ensino médio terminou, a gente continuou se falando. E depois que eu tinha terminado, a gente, enfim. Não é que não tenha muita coisa pra falar sobre ela, eu tenho bastante. Queria que nossa amizade fosse maior atualmente. Mas a gente sempre se fala. E não sempre se fala, né? Mas sempre que dá, né? Uma responde story da outra, fala como a outra tá linda, etc. Eu gosto muito dela ainda. Como amiga, claro, né? Eu sou comprometida no dia de hoje, né? Espero que até sempre, né? Até que a morte nos separe. Mas, enfim. Eu gosto muito da Duda ainda, né? Enfim, como amiga. E espero que ela evolua bastante, né? Pelo que eu saiba, ela tá fazendo faculdade. Enfim, gosto muito dela. Foi uma amizade muito importante também pra outras coisas que aconteceram na minha vida. Enfim, uma pessoa que eu agradeço muito por ter passado na minha vida e blá, 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 blá. E uma das penúltimas pessoas que estão na lista, né? Já tem 30 minutos esse podcast, caralho, inferno. É a Sandra. Sandra foi uma amiga no trabalho que eu tive numa empresa de supermercados. Prefiro não falar para não ser processada, mas enfim. A Sandra é da medicina do trabalho. Era onde que eu era jovem aprendiz, que eu fiquei no RH e na medicina. E foi estranho a amizade que eu tive com ela, porque foi uma das primeiras mulheres, né? Ela tinha 50 anos, ela tem 50 anos, né? Por aí. Que eu vi que eu enxergava outra pessoa como uma mãe pra mim, não tendo nenhum vínculo familiar, né? Eu vejo minhas tias como minha mãe, né? Etc. Mas ela é uma pessoa, tipo assim, totalmente desconhecida que eu via como mãe. E foi muito bom conhecer ela, ter ela ainda como amiga, que era um alívio, porque eu odiava meu trabalho onde que eu jovem aprendiz. E ter ela era um alívio muito bom. Infelizmente, pouco antes do meu contrato de jovem aprendiz acabar, ela se demitiu, né, pra ir pra outra empresa. E aí eu tive que aguentar, acho que uns bons meses, acho que quase uns 10 meses na empresa ainda, sem ela. Não me recordo quanto tempo que foi, mas foi um tempinho que eu fiquei sem ela. Né, um tempinho, enfim. E era muito da hora, a gente tinha muita fofoca e ela conhecia, né? O meu namorado foi um jovem aprendiz dela, então a gente tinha muita coisa pra fofocar sobre sexo e homens e blá blá blá. Era uma amizade muito boa. Era tipo, sempre era fofoca, fofoca, trabalho, fofoca. E ela me ajudou bastante, né, no caso, pra ter incentivo a namorar o meu namorado, no caso, né? Que eu tinha, né, descoberto, né, que meu namorado tinha sido aprendiz dela, e aí ela sempre ficava falando, tipo, e vocês como é que estão, isso, aquilo, vocês podiam sair mais, isso, aquilo, enfim, ela foi uma grande casamenteira na minha vida, e tanto que foi quase a segunda vez, eu acho, que eu e meu namorado tinha saído, foi... não, calma, explicando melhor. O aniversário dela é dia 7 de outubro. E aí ela foi fazer uma festa, né, de 50 anos e foi um lugar bem longe, né, aqui do meu bairro, né, do meu bairro cidade, enfim. E eu não queria ir sozinha, então eu chamei o meu ficante na época, né, vulgo meu namorado.
que ironicamente o aniversário dele é dia 8 de outubro e uma semana depois, dia 14 de outubro, é meu aniversário, né? Só 3 piranhas que fazem aniversário em outubro, enfim. Eu chamei, né, ele pra ir na festa comigo, né? E acabou que nesse dia ficou muito tarde pra eu voltar pra casa e ele também. Então meio que eu tive que dormir pela primeira vez na casa dele. Sendo que a gente ainda era ficante na época, eu não conhecia a família dele nem nada. E eu tive que voltar pra casa dele meia-noite, 1 hora da manhã. E conhecer a família dele. E naquele momento eu falei, fudeu, né? Vai ter que ser meu namorado. Já vim aqui, vim de madrugada pra casa dele, conheci a mãe e o pai dele, então Mas não foi exatamente assim, eu realmente já queria namorar ele, etc. Então foi só mais uma ocasião que deu certo pra caralho. Mas a Sandra foi uma pessoa foi e é uma pessoa muito importante na minha vida. Né? O papel dela de mãe de trabalho foi muito boa. E bom, é isso. Agradeço muito pela amizade dela de trabalho. E obviamente a última pessoa da lista é o meu homem. Homem literalmente de Valorant, né? Do Omen. Mas é o João Pedro, né? Grandíssimo JP. Né? Pô, é tanta coisa pra falar sobre ele que acho que o vídeo vai acabar tendo 1 hora, mas eu não sei se eu resumo isso, mas enfim. Eu conheci ele no primeiro dia de integração, né, do trabalho. Cheguei atrasada e tive que fazer parzinha, né, para se apresentar para os outros colaboradores da empresa. E por eu ter chegado atrasada, não tinha mais par pra mim. E ele tava na sala, né, de integração, então eu fiz com ele. Foi um bagulho muito agoniante, porque, tipo assim, eu tinha que fazer. Eu tinha que me apresentar. Tipo, eu tinha que conhecer ele em 5 minutos pra me apresentar, né, pra todo mundo e depois só preencher a ficha, etc. E eu lembro que na época ele tava com o casaco do Flamengo. E aí eu tentei fazer várias perguntas, tipo assim, eu tinha que encontrar um ponto que a gente se parecesse e um ponto que a gente, né, não tinha nada em comum. E aí eu fiz várias perguntas, tipo assim, qual o seu time? E, tipo, Flamengo, porra, o meu também é Flamengo. Você gosta de jogar? Tipo, sim, também. E, tipo, você tem tatuagem? Tipo, sim. Tudo dava assim, tipo assim, tudo se batia nas perguntas. Tanto que a única coisa que eu achei que não tinha em comum era que eu jogava no computador e ele jogava no console. De tantas coisas em comum que a gente tinha. E foi muito irônico, porque eu conheci ele, acho que foi um dia 6 de setembro de 2022. E a gente só foi se reencontrar, tipo, meados do mês seguinte no Senac, aleatoriamente, tá ligado? Porque eu fazia o curso de tarde e ele fazia o curso de manhã e de tarde. Então a gente sempre se encontrava de tarde e demorou meses pra ele realmente perceber a minha existência e falar, interessante, que tal flertar, tá ligado? Enfim. A gente começou a sair dia 14 de... Não sair, né? Mas no caso, a primeira vez que a gente ficou, né? E tudo começou foi dia 14 do 7, né? De julho. Que pra mim, na minha vida, parece que tudo começa a dar certo depois da metade do ano, em questão de quase tudo. E, enfim, a gente tava saindo antes, né? No caso, a gente tava flertando antes, mas esse foi o dia que eu declaro que é o dia do nosso primeiro beijo, primeiro namoro, primeiro tudo. Enfim, milhões de coisas. Eu admiro esse homem. Tipo, é o segundo homem da minha vida que eu mais admiro, né? Obviamente, primeiro é meu pai. Mas é um homem que eu vejo que desde a primeira vez que eu vi ele até hoje, é um homem que cada vez eu vejo evoluir profissionalmente, pessoalmente, tudo. O homem que eu amo. É o segundo homem que eu mais amo na minha vida. Eu espero que ele seja pai dos meus filhos, seja meu marido, seja tudo. Enfim. Eu tenho mil e uma palavras pra falar sobre ele. E mesmo que eventualmente aconteça algo sobre a gente, eu acho que eu nunca vou deixar de ter um carinho sobre ele, porque o jeito que ele fala sobre TI, tecnologia, tudo é incrível. Eu sinto que eu só me relacionei com pessoas artísticas, então ele pra mim é a pessoa mais artística, mais interessante, mais tudo que passou na minha vida. Então não tem nem como dizer que eu não agradeço a empresa infeliz que eu trabalhei por ter conhecido ele. Que, enfim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
foi ter conhecido o João Pedro, meu namorado, meu marido, meu tudo. Enfim, acho que é melhor terminar agora o podcast. Já tá tarde a hora, já tá tarde o tempo de podcast, mas enfim, é isso. Acho que é só um podcast que eu queria contar um pouco da minha história, contar um pouco das pessoas que fazem parte da minha vida e pessoas que passaram pela minha vida. Eu sou muito grata, mesmo não estando falando com elas ou que não merecem passar mais pela minha vida de novo, enfim. Eu não acho que tem alguém que tenha escutado isso. Talvez daqui a 5 anos alguém dessa lista escute ou algo do tipo, mas na dúvida, desculpa. Tchau, tchau e boa noite, boa tarde, bom almoço, bom foda-se.